Existem 7 espíritos malignos específicos operando neste exato momento, trabalhando nas sombras para destruir famílias, ministérios e vidas inteiras, e que a maioria dos cristãos não consegue identificá-los porque eles se disfarçam de coisas aparentemente normais do dia a dia. Esses demônios não aparecem com chifres e tridentes como nos filmes. Eles entram sutilmente através de portas que nós mesmos abrimos sem perceber, se alojam em nossas casas, relacionamentos e até em nossas igrejas, operando livremente porque não sabemos reconhecer seus sinais. Existe um conhecimento oculto nas Escrituras, um discernimento espiritual que poucos desenvolveram, capaz de expor essas entidades e suas estratégias. Os antigos pais da igreja conheciam esses segredos. Os profetas do Antigo Testamento sabiam identificar cada um deles. Mas hoje, na era da distração e do entretenimento, perdemos essa sensibilidade espiritual. Vivemos como se o mundo espiritual não existisse, enquanto forças das trevas operam livremente ao nosso redor. Pense por um momento, quantas vezes você sentiu uma opressão inexplicável? Quantas vezes sua família passou por conflitos que pareciam surgir do nada? Quantas portas se fecharam misteriosamente quando tudo parecia estar indo bem? E se essas não fossem coincidências, mas sim a ação coordenada de principados e potestades que conhecem suas fraquezas melhor do que você mesmo? Nos próximos minutos, vou revelar não apenas quem são esses demônios mais perigosos da atualidade, mas também como eles operam, quais portas eles usam para entrar e, mais importante, como você pode identificá-los e expulsá-los definitivamente da sua vida. Você vai descobrir por que algumas orações não funcionam contra eles, por que alguns jejuns parecem não ter efeito e qual é a estratégia bíblica específica para cada um desses espíritos. Você está prestes a receber uma armadura espiritual que poucos cristãos possuem. Um discernimento que pode proteger não apenas você, mas toda a sua família e ministério. Se você assistir até o final, prometo que nunca mais verá certos padrões em sua vida da mesma forma. Você entenderá finalmente por que algumas áreas parecem estagnadas, por que alguns pecados parecem impossíveis de vencer e por que certas pessoas aparecem repetidamente para trazer destruição. Antes de começarmos essa jornada de libertação, quero que você participe ativamente deste momento. Comente agora, revestido com a armadura de Deus, para declarar que você está pronto para essa batalha espiritual. Sabe, o simples ato de se inscrever neste canal e ativar o sininho é uma declaração no mundo espiritual de que você escolhe a luz em vez das trevas, o conhecimento em vez da ignorância. Muitos irmãos não têm uma igreja próxima e usam esses estudos como seu alimento espiritual diário. Por isso, sempre pedimos que todos comentem paz do Senhor antes de cada estudo, criando uma corrente de fé e unidade. Preste muita atenção, especialmente na penúltima revelação de hoje, pois ela pode conter a chave específica para quebrar aquele cativeiro que você vem enfrentando há anos. Pode ser o segredo para libertar aquele familiar que está preso em vícios, ou para restaurar aquele casamento que parece perdido. Prepare seu coração, abra sua mente e deixe o Espírito Santo ministrar profundamente em seu espírito. O estudo vai começar agora e sua vida nunca mais será a mesma depois desta revelação. O espírito de Jezabel, o destruidor de ministérios, o primeiro e talvez mais astuto dos 7 demônios operando hoje, é o espírito de Jezabel. Não se engane pensando que ele ataca apenas mulheres. Este principado não tem gênero e sua especialidade é infiltrar-se nas lideranças, destruir casamentos ungidos e corromper ministérios inteiros desde dentro. A rainha Jezabel do Antigo Testamento era apenas um vaso que este espírito usou,
mas suas características permanecem as mesmas através dos séculos. Controle, manipulação, sedução e destruição sistemática da autoridade espiritual estabelecida por Deus. Este demônio opera através de pessoas que parecem extremamente espirituais, que oram mais que todos, jejuam publicamente, conhecem as escrituras de cor, mas que secretamente semeiam divisão, questionam a liderança e criam facções dentro da igreja. Reconhece este padrão? Aquela pessoa que sempre tem uma revelação, que contradiz o pastor, que forma grupinhos secretos de oração, onde critica a liderança, que usa falsas profecias para controlar outros. Este é o espírito de Jezabel em ação. A ciência comportamental moderna identificou algo chamado narcisismo espiritual, onde indivíduos usam a religião como ferramenta de poder e controle. Interessante como a psicologia moderna apenas confirma o que a Bíblia já revelava há milênios. Este espírito cria uma falsa espiritualidade que impressiona os imaturos na fé. Ele sussurra nos ouvidos: você é mais ungido que seu líder. Deus te revelou segredos que outros não podem entender. Você deveria estar liderando, não seguindo. Na sua casa, este demônio opera invertendo a ordem divina. Maridos se tornam passivos, esposas dominadoras, filhos rebeldes. Não estou falando de mulheres fortes ou homens gentis. Estou falando de uma inversão espiritual profunda, onde a estrutura familiar estabelecida por Deus é completamente subvertida. Casamentos começam a ruir quando um dos cônjuges desenvolve uma superioridade espiritual, usando versículos bíblicos como armas, transformando a palavra que deveria edificar em instrumento de opressão. Este espírito tem uma porta de entrada preferida: a amargura não tratada. Quando alguém foi ferido pela igreja, rejeitado por líderes, ou passou por decepções ministeriais sem buscar cura genuína, cria-se uma brecha. A pessoa começa a achar que pode fazer melhor, que todos os líderes são falhos, que ela tem uma unção especial para consertar a igreja. Gradualmente, o orgulho espiritual toma conta e, sem perceber, a pessoa se torna um instrumento deste principado. No ambiente de trabalho, este demônio se manifesta através daquela pessoa que mina a autoridade dos superiores, que espalha fofocas nos corredores, que cria um ambiente tóxico através de intrigas e manipulações emocionais. Quantos negócios prósperos foram destruídos, quantas empresas cristãs faliram porque este espírito operou livremente através de um funcionário aparentemente dedicado. A estratégia deste demônio é sempre a mesma: isolar a vítima. Ele sussurra que ninguém entende sua chamada, que você está sozinho em sua missão divina, que os outros são carnais demais para compreender suas revelações. Assim, corta seus laços de prestação de contas, remove suas coberturas espirituais e, quando você está completamente isolado e vulnerável, ataca com força total, levando muitos ao fracasso ministerial, divórcio ou apostasia. Para vencer este espírito, é necessário mais que oração casual. Requer arrependimento profundo do orgulho, submissão genuína à autoridade espiritual e a coragem de expor suas motivações ocultas à luz. Muitos permanecem cativos porque secretamente gostam do poder que este espírito oferece. É doloroso admitir, mas a verdade liberta. Você tem alimentado este demônio com sua necessidade de reconhecimento, com sua sede de poder espiritual, com sua recusa em perdoar aqueles que te feriram. O espírito de engano e mentira, o arquiteto da falsa realidade, avançando em nossa jornada reveladora através dos principados mais destrutivos operando na atualidade, chegamos agora ao mais antigo e fundamental de todos os espíritos malignos. O espírito de engano e mentira,
O próprio demônio que iniciou a queda da humanidade no Jardim do Éden com a pergunta aparentemente inocente: é assim que Deus disse? Este não é apenas mais um demônio na hierarquia satânica. Este é o principado que sustenta todo o reino das trevas, pois Jesus revelou que Satanás é o pai da mentira. E quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Cada operação demoníaca, cada fortaleza espiritual, cada cativeiro humano está fundamentado em alguma mentira acreditada como verdade. O que torna este espírito excepcionalmente perigoso na era atual é sua capacidade de criar realidades alternativas completas, universos paralelos de engano, onde milhões vivem completamente desconectados da verdade de Deus. Ele não opera mais através de mentiras óbvias que qualquer pessoa com discernimento básico poderia identificar. Não. Ele evoluiu para criar sistemas complexos de engano, narrativas elaboradas que misturam verdades com mentiras de forma tão sofisticada que mesmo cristãos maduros são frequentemente enganados. Ele é o mestre supremo da desinformação espiritual, o arquiteto de doutrinas de demônios que parecem angelicais, o criador de evangelhos falsificados que prometem o céu, mas entregam o inferno. Este principado comanda uma vasta rede de espíritos mentirosos especializados em diferentes tipos de engano. Existem espíritos de engano religioso que criam falsas doutrinas e heresias que dividem a igreja. Espíritos de auto-engano que convencem pessoas de que estão bem espiritualmente quando estão à beira da apostasia. Espíritos de engano intelectual que usam filosofias e vãs sutilezas para afastar mentes brilhantes da simplicidade do Evangelho. Espíritos de engano emocional que fazem pessoas confundirem sentimentos com fatos, experiências com verdade, emoções com unção. Cada um desses subdemônios é especialista em sua área, trabalhando em conjunto para criar uma matrix de engano tão convincente que muitos preferem a mentira confortável à verdade libertadora. Na era da informação digital, este espírito experimentou uma amplificação de poder sem precedentes na história humana. As fake news não são apenas um fenômeno político ou social. São uma manifestação natural do espírito de engano operando através da tecnologia. Mas o que é ainda mais alarmante é como este demônio criou o conceito de sua verdade versus minha verdade, destruindo a própria noção de verdade absoluta. Quando cada pessoa pode ter sua própria verdade, quando fatos se tornam opiniões, quando a realidade se torna subjetiva, o espírito de engano reina supremo. Ele conseguiu o impossível, fazer a humanidade duvidar da existência da própria verdade. Este demônio tem uma estratégia particularmente diabólica para destruir cristãos. Ele não os ataca com mentiras sobre coisas seculares, mas com distorções sutis das verdades espirituais. Ele pega versículos bíblicos fora de contexto, cria interpretações que parecem profundas, mas são venenosas, desenvolve doutrinas que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Quantos crentes sinceros estão seguindo evangelhos de prosperidade que transformam Deus em gênio da lâmpada? Quantos estão presos em legalismo religioso, acreditando que estão agradando a Deus com suas obras mortas? Quantos abraçaram um universalismo disfarçado que nega a necessidade de arrependimento e conversão? Todos esses são triunfos do espírito de engano. A neurociência descobriu algo fascinante e aterrorizante. Quando acreditamos em uma mentira por tempo suficiente, nosso cérebro literalmente reconecta seus circuitos neurais para aceitar essa mentira como verdade fundamental. Isso significa que o engano, quando não confrontado, se torna biologicamente enraizado em nosso sistema nervoso.
É por isso que é tão difícil convencer alguém que foi enganado, mesmo apresentando provas irrefutáveis. O espírito de engano sabe disso e trabalha pacientemente, plantando pequenas mentiras que crescem ao longo do tempo até se tornarem fortalezas mentais impenetráveis. Este principado tem portas de entrada específicas que são verdadeiras autoestradas. Para o engano, a primeira e mais óbvia é o orgulho intelectual e espiritual. Quando alguém acredita que é inteligente demais ou espiritual demais para ser enganado, já está enganado. O orgulho cega o discernimento, criando pontos cegos, onde o inimigo pode operar livremente. A segunda porta é a preguiça espiritual, a recusa em estudar as Escrituras profundamente, em examinar todas as coisas e reter o que é bom. Quando cristãos se contentam com mensagens superficiais, com versículos decorados sem contexto, com doutrinas herdadas, mas não examinadas, tornam-se presas fáceis para todo vento de doutrina. A terceira porta, e talvez a mais prevalente em nossos dias, é o medo de confrontação e o desejo de aceitação. O politicamente correto é uma criação magistral do espírito de engano, fazendo pessoas negarem verdades óbvias para evitar serem rotuladas de intolerantes, fanáticas ou fundamentalistas. Quantos pastores diluíram o evangelho para não ofender? Quantos cristãos comprometeram verdades bíblicas claras para manter amizades ou empregos? Cada compromisso com a mentira em nome da paz é uma vitória para este principado. Na esfera pessoal, este demônio é responsável pela epidemia de pessoas vivendo vidas duplas. Cristãos que mantêm uma imagem pública impecável, enquanto escondem vícios secretos, pecados ocultos, relacionamentos ilícitos. O engano começa com a racionalização. Não é tão ruim assim. Deus entende minha situação. Eu mereço um pouco de felicidade. Ninguém está sendo prejudicado. Gradualmente, a pessoa constrói uma narrativa elaborada para justificar o injustificável, criando uma realidade alternativa, onde o pecado não é pecado, onde o errado parece certo, onde a morte espiritual é confundida com vida abundante. Este espírito tem uma tática especialmente cruel com aqueles que foram feridos pela igreja ou por cristãos. Ele pega a dor legítima causada por falhas humanas reais e a transforma em uma narrativa de que Deus falhou, que a Bíblia não é confiável, que o cristianismo é apenas mais uma religião falha. Ele usa a decepção com homens para gerar descrença em Deus. Usa erros de cristãos para desacreditar Cristo. Usa falhas da igreja para rejeitar o Evangelho. Quantos ex-cristãos estão vagando em trevas espirituais porque permitiram que o espírito de engano transformasse sua mágoa em apostasia? O campo profético tornou-se um playground particular para este demônio. Falsos profetas proliferam, dando palavras que agradam ouvidos, coçando por novidades, profetizando prosperidade para os gananciosos, vitória sem arrependimento para os rebeldes, breakthrough sem quebrantamento para os orgulhosos. O mais trágico é que muitos desses falsos profetas não sabem que são falsos. Eles mesmos foram enganados, confundindo suas próprias imaginações com a voz de Deus, suas emoções com unção, seus desejos com revelação divina. O espírito de engano os convenceu de que são ungidos quando são unicamente iludidos. Na era das redes sociais, este principado criou o fenômeno dos influenciadores cristãos que espalham heresias açucaradas para milhões. Eles misturam versículos bíblicos com psicologia popular, coaching de vida com espiritualidade, autoajuda com evangelho, criando uma salada tóxica que parece nutritiva, mas envenena lentamente. Seus seguidores sentem-se bem temporariamente, experimentam alívio emocional momentâneo,
mas nunca experimentam verdadeira transformação porque estão sendo alimentados com mentiras douradas, ao invés de verdade que confronta e liberta. Para vencer este espírito, é necessário um compromisso radical e custoso com a verdade, custe o que custar. Significa estar disposto a admitir quando fomos enganados, mesmo que isso seja humilhante. Significa examinar constantemente nossas crenças à luz das Escrituras, não das Escrituras à luz de nossas crenças. Significa preferir a verdade dolorosa à mentira confortável, a realidade dura ao engano dourado. Requer coragem para confrontar mentiras populares, sabedoria para identificar enganos sutis e humildade para reconhecer que somos todos vulneráveis ao engano. O antídoto fundamental para o espírito de engano é uma intimidade profunda com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece a verdade personificada, detecta instantaneamente falsificações. Quando você anda na luz, reconhece sombras. Quando você bebe da fonte pura, identifica água contaminada. Mas isso requer mais que frequentar igreja ou ler a Bíblia casualmente. Requer mergulhar profundamente na palavra, meditar dia e noite, na lei do Senhor, deixar que o Espírito Santo seja verdadeiramente seu guia em toda a verdade. O espírito de engano teme tremendamente pessoas que desenvolveram o dom de discernimento de espíritos, que podem ver através de suas máscaras elaboradas, que não são impressionadas por sinais e maravilhas falsificados, que testam tudo e retêm apenas o que é bom. Ele foge de comunidades onde a verdade é falada em amor, onde prestação de contas é praticada, onde transparência é valorizada acima de aparências. Você está disposto a ser uma pessoa de verdade em uma era de engano universal. Está preparado para pagar o preço de ser luz em meio às trevas confortáveis que muitos escolheram habitar. O espírito de Mamon, o ladrão invisível das bênçãos, saindo do território da manipulação espiritual, entramos agora no domínio de um dos demônios mais subestimados e devastadores da atualidade, Mamon, o principado das riquezas que escraviza mais cristãos do que qualquer outro espírito maligno. Jesus foi extraordinariamente claro quando disse que ninguém pode servir a dois senhores, que é impossível servir a Deus e a Mamon simultaneamente. Mas hoje, milhões de cristãos vivem essa impossibilidade, tentando equilibrar dois reinos que são fundamentalmente opostos e colhendo as consequências devastadoras dessa tentativa fracassada. Mamon não é simplesmente o amor ao dinheiro, como muitos pregadores superficialmente ensinam. É um sistema espiritual completo, um principado que governa através da ansiedade financeira, do medo da escassez, da obsessão pelo acúmulo e, principalmente, através da mentira, de que nossa segurança vem dos números em nossa conta bancária e não da providência divina. Este demônio transformou igrejas em empresas, pastores em empresários e a fé em mercadoria. Ele sussurra constantemente: você precisa de mais, não é suficiente, e se faltar? Deus ajuda quem se ajuda, distorcendo princípios bíblicos para criar uma geração de cristãos ansiosos, endividados e espiritualmente estéreis. A neurociência descobriu que a mesma área do cérebro ativada durante experiências religiosas profundas também responde quando lidamos com dinheiro e recompensas materiais. Não é coincidência. Mamon sabe exatamente como sequestrar os circuitos neurais criados para a adoração e redirecioná-los para a idolatria material. Quando você sente aquela euforia ao comprar algo novo, aquela ansiedade ao verificar o saldo bancário, aquele desespero quando as contas se acumulam, você está experimentando a influência direta deste principado em seu sistema nervoso. Este espírito opera através de portais específicos que nós mesmos abrimos. O primeiro portal é a ingratidão crônica.
Quando paramos de agradecer pelo que temos e focamos obsessivamente no que falta, criamos uma brecha espiritual. O segundo portal é a comparação constante. As redes sociais se tornaram o playground favorito de Mamon, onde a vida fabricada dos outros nos faz sentir perpetuamente inadequados, alimentando um ciclo interminável de consumo e frustração. O terceiro e mais perigoso portal é o dízimo e as ofertas dados com motivação errada, transformando princípios divinos de semeadura em técnicas de barganha espiritual, como se Deus fosse um caixa eletrônico celestial. Reconheça os sinais da operação deste demônio em sua vida. Você trabalha excessivamente negligenciando família e saúde porque precisa garantir o futuro. Suas decisões mais importantes são baseadas primariamente em considerações financeiras. Você sente uma angústia desproporcional quando precisa ser generoso. Você justifica comportamentos antiéticos com a desculpa de necessidade financeira. Você ora mais por provisão material do que por crescimento espiritual? Se sim, Mamon estabeleceu uma fortaleza em sua vida. Na Igreja moderna, este espírito criou a teologia da prosperidade, uma heresia que promete riquezas em troca de fé, transformando o Evangelho da Graça em um esquema de marketing multinível espiritual. Mas também opera no extremo oposto, através do espírito de pobreza, convencendo cristãos de que Deus quer que sejam miseráveis, que prosperidade é pecado, criando uma falsa espiritualidade baseada na escassez. Ambos os extremos são faces da mesma moeda demoníaca. Ambos colocam o foco no material em vez do eternal. Este demônio é particularmente cruel porque ataca a própria natureza da provisão divina. Ele faz você duvidar das promessas de Deus sobre sustento, faz você acreditar que precisa comprometer seus princípios para sobreviver, que o fim justifica os meios quando se trata de dinheiro. Quantos casamentos foram destruídos por brigas financeiras? Quantas amizades terminaram por causa de dinheiro emprestado? Quantos ministérios se corromperam pela ganância? Quantas pessoas deixaram de seguir seu chamado porque não dava dinheiro? Todas essas são vitórias de Mamon. O poder deste espírito na era moderna é amplificado pela cultura do consumismo desenfreado. Ele não precisa mais convencer as pessoas a adorarem estátuas de ouro como nos tempos antigos. Agora, a idolatria vem disfarçada de necessidade, de status, de segurança para o futuro. O cartão de crédito se tornou o altar moderno, onde sacrificamos nossa paz, nossa saúde e nossos relacionamentos em troca de uma satisfação temporária que nunca preenche o vazio que só Deus pode ocupar. Para quebrar o poder de Mamon, não basta simplesmente dar o dízimo ou fazer promessas. É necessário um rompimento radical com o sistema de valores do mundo. Significa aprender a contentamento genuíno, praticar generosidade radical mesmo quando parece ilógico, confiar na providência divina quando as circunstâncias gritam o contrário. Significa deixar de perguntar quanto isso vai me custar e começar a perguntar qual é a vontade de Deus. É reconhecer que cada decisão financeira é, na verdade, uma decisão espiritual, uma escolha entre dois reinos, dois senhores, dois destinos eternos. A libertação deste espírito frequentemente requer atos proféticos de fé, perdoar dívidas, dar além do confortável, recusar oportunidades lucrativas que comprometeriam princípios, escolher servir em vez de ser servido. São atos que parecem loucura para o mundo, mas que no reino espiritual quebram as algemas que Mamon colocou em sua alma. Você está disposto a pagar o preço da verdadeira liberdade? O espírito de enfermidade, o assassino silencioso da vitalidade, saindo do território da rebelião e entrando em um dos domínios mais cruéis e devastadores do reino das trevas, chegamos ao espírito de enfermidade, um principado que tem aprisionado
Milhões em cadeias invisíveis de dor, doença e desesperança. Este não é simplesmente um demônio que causa doenças físicas, mas um sistema espiritual complexo que ataca corpo, alma e espírito simultaneamente, criando prisões de sofrimento que muitos cristãos carregam por décadas sem nunca identificar a verdadeira fonte de seu tormento. Jesus encontrou este espírito operando em uma mulher que estava encurvada há 18 anos, incapaz de se endireitar. Mas observe o que Cristo revelou. Não era uma condição médica comum, era um espírito de enfermidade que a mantinha cativa. Quantos hoje estão curvados sob o peso de enfermidades crônicas? Depressão persistente, ansiedade paralisante, síndrome do pânico, fibromialgia, fadiga crônica, doenças autoimunes misteriosas que a medicina não consegue explicar completamente ou curar definitivamente. Quantos foram de médico em médico, fizeram todos os exames possíveis, tomaram todos os remédios prescritos, mas a raiz do problema permanece intocada porque é espiritual, não apenas física. Este demônio é particularmente sádico porque ataca através do sofrimento prolongado, quebrando gradualmente a vontade de viver, a fé em Deus e a esperança de cura. Ele sussurra constantemente: Deus te abandonou, você nunca vai melhorar, sua fé não é forte o suficiente, você está sendo punido por algum pecado, aceite seu destino. Cada sussurro é calculado para aprofundar o desespero, para fazer a pessoa desistir de buscar libertação, para aceitar a enfermidade como identidade permanente ao invés de invasão temporária. A ciência médica moderna, sem perceber, confirmou muito do que a Bíblia sempre ensinou sobre a conexão entre espírito e corpo. A psiconeuroimunologia demonstrou que traumas emocionais e estresse espiritual podem literalmente modificar nosso DNA, desligar nosso sistema imunológico e criar doenças físicas reais. O que os cientistas chamam de doenças psicossomáticas, a Bíblia frequentemente identifica como manifestações de opressão espiritual. Não estou dizendo que toda doença é demoníaca, seria simplista e cruel afirmar isso. Mas estou revelando que muitas enfermidades persistentes, especialmente aquelas que resistem a todo o tratamento médico, têm uma raiz espiritual que precisa ser confrontada. Este espírito tem portas de entrada específicas que poucos pregadores têm coragem de expor. A primeira e mais comum é a falta de perdão crônica. Jesus foi claro: se não perdoarmos, seremos entregues aos atormentadores. A amargura não resolvida é como um veneno que bebemos esperando que o outro morra, mas que lentamente destrói nosso próprio corpo. Estudos científicos comprovaram que pessoas que não perdoam têm níveis mais altos de cortisol, pressão arterial elevada, sistema imunológico comprometido e maior incidência de doenças cardíacas e câncer. O espírito de enfermidade usa a falta de perdão como autorização legal para estabelecer fortalezas de doença em nosso corpo. A segunda porta é o pecado oculto persistente, especialmente pecados sexuais e ocultismo. Paulo advertiu os coríntios que muitos estavam fracos e doentes, e alguns até morreram por participarem da ceia do Senhor indignamente, mantendo pecados não confessados. Quantos cristãos estão sofrendo enfermidades inexplicáveis porque mantêm pornografia secreta, adultério emocional, práticas ocultas disfarçadas de espiritualidade alternativa? O espírito de enfermidade tem direito legal de operar onde há pecado consciente não abandonado. A terceira porta, e talvez a mais controversa, são as maldições geracionais não quebradas. A Bíblia fala claramente sobre iniquidades dos pais visitando os filhos até a terceira e quarta geração. Famílias inteiras sofrem com os mesmos padrões de doenças: diabetes, hipertensão, depressão,
vícios, não apenas por genética física, mas por heranças espirituais não confrontadas. Quando seus ancestrais fizeram pactos com demônios, participaram de feitiçaria, derramaram sangue inocente ou amaldiçoaram suas linhagens, abriram portas que continuam operando até que sejam especificamente fechadas através do sangue de Jesus. Na era moderna, este espírito adaptou suas estratégias às vulnerabilidades contemporâneas. Ele opera através da indústria farmacêutica quando ela promove dependência ao invés de cura, através da cultura do diagnóstico que transforma em cada variação humana em patologia, através do sistema de saúde que trata sintomas, ignorando causas espirituais. Quantos estão tomando antidepressivos há anos, quando precisam de libertação? Quantos fazem terapia interminável, quando precisam de quebra de maldições? Não estou dizendo para abandonar tratamento médico, seria irresponsável e perigoso. Estou dizendo que tratamento médico sem guerra espiritual frequentemente resulta em gerenciamento perpétuo ao invés de cura genuína. Este demônio tem uma tática particularmente cruel. Ele ataca servos de Deus nos momentos de maior unção e breakthrough. Quantos pregadores desenvolvem enfermidades misteriosas logo antes de grandes conferências? Quantos missionários adoecem inexplicavelmente ao entrar em novos territórios? Quantas mulheres de oração são atacadas com dores crônicas que as impedem de interceder? Isso não é coincidência, é estratégia calculada do inferno para neutralizar guerreiros espirituais eficazes. O espírito de enfermidade também opera através do medo da doença, criando hipocondríacos espirituais que vivem em pânico constante sobre sua saúde. Cada sintoma menor se torna prenúncio de tragédia, cada exame médico é fonte de terror. Cada notícia sobre novas doenças gera ansiedade paralisante. Este medo constante literalmente programa o corpo para adoecer, criando aquilo que mais se teme. É a fé invertida, acreditando mais no poder da doença do que no poder do Deus que cura. Para quebrar o poder deste espírito, não basta oração genérica ou unção com óleo sem revelação. É necessário identificar especificamente qual porta ele usou para entrar. Requer confessar e abandonar pecados específicos, perdoar pessoas específicas, incluindo a si mesmo, renunciar pactos e práticas ocultas específicas, quebrar maldições geracionais específicas. Muitas vezes requer jejum prolongado, pois Jesus disse que certos tipos só saem com oração e jejum. Requer também renovação da mente, substituindo pensamentos de enfermidade por promessas de cura, meditando nas Escrituras que declaram que por suas pisaduras fomos sarados. A libertação deste espírito frequentemente é progressiva, não instantânea. Cada ato de obediência fecha uma porta, cada perdão liberado quebra uma corrente, cada maldição renunciada enfraquece seu poder. Mas muitos desistem no processo, porque esperavam cura instantânea e miraculosa. Deus às vezes permite que a libertação seja um processo para que aprendamos guerra espiritual, desenvolvamos músculos de fé e possamos depois ajudar outros cativos. Sua enfermidade pode ser sua universidade espiritual, preparando você para um ministério de cura e libertação que impactará multidões. A pergunta fundamental é: você está disposto a guerrear pelo tempo necessário até a vitória completa? Ou continuará aceitando a enfermidade como seu destino, fazendo paz com o inimigo que veio para roubar, matar e destruir? O mesmo Jesus que curou a mulher encurvada há 2000 anos está disponível hoje, mas ele procura fé persistente, não resignação religiosa disfarçada de aceitação da vontade de Deus. O espírito de imoralidade sexual e perversão, o destruidor da pureza sagrada,
Chegamos agora ao penúltimo e talvez mais devastador demônio operando em nossa geração, um principado que tem escravizado mais almas no século XXI do que qualquer guerra ou praga na história. O espírito de imoralidade sexual e perversão, o arquiteto da revolução sexual que transformou a intimidade sagrada em mercadoria barata, o santificado em profano, o mistério divino da união em entretenimento pornográfico. Este demônio não é apenas sobre luxúria ou desejo carnal. É um sistema espiritual complexo que ataca a própria imagem de Deus no ser humano, corrompendo a capacidade de amar genuinamente, de se conectar intimamente, de experimentar a verdadeira união que reflete o mistério de Cristo e a Igreja. Preste atenção especial a esta revelação, pois, como mencionei no início, esta penúltima lição pode conter a chave específica para a sua libertação ou de alguém que você ama. O que vou expor agora pode ser a resposta para aquele cativeiro secreto que você tem lutado sozinho por anos, aquela corrente invisível que tem sabotado seus relacionamentos, seu ministério, sua paz. O Espírito Santo está prestes a rasgar o véu e expor as estratégias mais ocultas deste principado que opera nas sombras da vergonha e do segredo. Este espírito é particularmente cruel porque ataca a área mais íntima e vulnerável da experiência humana. Deus criou a sexualidade como algo santo, poderoso e sagrado, um presente divino que carrega a capacidade de gerar vida, criar laços indissolúveis e experimentar um vislumbre do êxtase celestial. Mas este demônio pegou essa dádiva sagrada e a transformou na maior fonte de vergonha, vício, destruição e condenação da humanidade. Ele sabe que a sexualidade está intrinsecamente ligada à nossa identidade, espiritualidade e destino. E por isso, foca seus ataques mais violentos nesta área. A sofisticação deste principado na era digital é absolutamente sem precedentes. A pornografia, que antes era difícil de acessar e carregava estigma social, agora está literalmente a um clique de distância de qualquer criança com um smartphone. Estudos científicos revelam que a idade média de primeira exposição à pornografia hoje é de apenas 11 anos. Pense nisso. Crianças estão tendo suas mentes, corações e sexualidade moldados por conteúdo demoníaco antes mesmo de entenderem o que é amor verdadeiro. Uma geração inteira está sendo neurologicamente reprogramada para a perversão antes de experimentar a pureza. Mas o que torna este espírito verdadeiramente diabólico é sua capacidade de criar vício instantâneo. A neurociência descobriu que a pornografia ativa os mesmos circuitos cerebrais que a heroína e cocaína, mas com uma diferença crucial. Enquanto drogas químicas eventualmente perdem potência requerendo doses maiores, o vício pornográfico escala infinitamente para conteúdos cada vez mais extremos e perversos. O que começou como curiosidade inocente rapidamente evolui para fetiches, depois para perversões e finalmente para desejos que a pessoa nunca imaginou ter. Este é o processo de cauterização da consciência em tempo real. Este demônio não opera sozinho. Ele comanda uma legião de espíritos especializados, espíritos de masturbação compulsiva que escravizam milhões em ciclos de prazer e vergonha. Espíritos de adultério que destroem casamentos através de casos emocionais que começam inocentemente. Espíritos de homossexualismo e confusão de gênero que distorcem a identidade fundamental criada por Deus. Espíritos de pedofilia que são os mais vis e destruidores, atacando a inocência infantil. Espíritos de bestialidade e perversões extremas que degradam a humanidade abaixo do nível animal. Espíritos de exibicionismo e voyeurismo, amplificados pelas redes sociais, onde a intimidade se tornou o espetáculo público.
O que poucos pregadores têm coragem de expor é que este espírito tem infiltrado profundamente a igreja moderna. Estatísticas alarmantes revelam que mais de 68% dos homens cristãos e 50% dos pastores admitem lutar com pornografia. Entre mulheres cristãs, o número ultrapassa 30% e cresce exponencialmente. Mas esses são apenas os que admitem. A realidade é ainda mais sombria. Líderes de louvor que ministram no domingo e se masturbam com pornografia na segunda. Pastores que pregam sobre santidade enquanto mantêm casos extraconjugais. Intercessoras que oram em línguas, mas vivem em lesbianismo secreto. Diáconos que servem a Santa Ceia, mas abusam de crianças. O espírito de imoralidade sexual transformou muitas igrejas em sepulcros caiados, lindos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Este principado tem portas de entrada muito específicas, que precisam ser urgentemente identificadas e fechadas. A primeira e mais comum é o abuso sexual na infância, especialmente quando não tratado adequadamente. Estudos mostram que mais de 90% dos viciados em sexo sofreram algum tipo de abuso sexual quando crianças. O trauma cria uma sexualização precoce e distorcida que o demônio explora pelo resto da vida. A segunda porta é a exposição precoce à pornografia, que literalmente reconecta o cérebro em desenvolvimento para associar excitação sexual com pixels, ao invés de pessoas, com perversão, ao invés de amor, com violência, ao invés de ternura. A terceira porta, extremamente relevante em nossos dias, é a cultura hipersexualizada que normalizou a promiscuidade como liberdade, a perversão como preferência, a imoralidade como identidade. Músicas que glorificam sexo casual, filmes que romantizam adultério, séries que normalizam orgias, aplicativos de encontros que reduzem pessoas a pedaços de carne para consumo rápido. Toda essa matrix cultural é orquestrada por este principado para dessensibilizar consciências e normalizar o que Deus chama de abominação. Uma porta particularmente perigosa que poucos conhecem são os laços de alma, criados através de relações sexuais ilícitas. A Bíblia diz que quando duas pessoas se unem sexualmente, tornam-se uma só carne. Isso não é poesia romântica, é realidade espiritual. Cada parceiro sexual cria um laço espiritual que permanece mesmo após o término do relacionamento físico. Esses laços se tornam canais através dos quais demônios podem transitar livremente. É por isso que muitos carregam opressões, maldições e até enfermidades de parceiros sexuais do passado. Alguns estão literalmente carregando legiões de demônios coletados através de múltiplos parceiros ao longo dos anos. O que torna este espírito especialmente destrutivo é sua capacidade de criar vergonha paralisante. Outros pecados podem ser confessados mais facilmente, mas pecados sexuais carregam um peso de vergonha que mantém pessoas no cativeiro por décadas. O ciclo é diabólico. Pecado gera vergonha. Vergonha impede confissão. Falta de confissão impede perdão. Falta de perdão mantém a porta aberta para mais pecado. Muitos cristãos vivem vidas duplas agonizantes, amando a Deus genuinamente, mas incapazes de vencer este gigante que os humilha repetidamente. Na esfera matrimonial, este demônio é responsável pela epidemia de divórcios cristãos. Ele destrói a intimidade conjugal de múltiplas formas. Maridos viciados em pornografia que não conseguem se excitar com suas esposas reais. Esposas que comparam seus maridos com fantasias românticas de novelas e livros eróticos. Casais que praticam perversões no quarto, achando que no casamento vale tudo. Cônjuges que usam sexo como arma de manipulação ou punição. O leito conjugal,
que deveria ser sem mácula, tornou-se campo de batalha espiritual, onde este principado reina. Este espírito tem uma estratégia particularmente sádica. Ele ataca mais violentamente aqueles com chamados proféticos e ministeriais fortes. Não é coincidência que muitos grandes homens e mulheres de Deus caíram nesta área. Sansão, Davi, Salomão, todos ungidos poderosamente, todos derrotados pela imoralidade sexual. O demônio sabe que se conseguir contaminar a área sexual de um ungido, pode destruir gerações de impacto. Um pastor que cai em adultério não destrói apenas seu casamento, mas a fé de centenas. Um líder de louvor em imoralidade não perde apenas sua posição, mas leva muitos ao cinismo espiritual. Para vencer este espírito, medidas drásticas são necessárias. Jesus disse que se seu olho te faz pecar, arranque-o. Ele não estava falando literalmente, mas enfatizando a radicalidade necessária. Isso significa cortar todo acesso à pornografia, mesmo que signifique se livrar do smartphone ou computador. Significa cortar relacionamentos que alimentam a luxúria, mesmo que sejam apenas amizades. Significa confessar a pessoas de confiança e estabelecer prestação de contas real, não superficial. Significa, às vezes, buscar ajuda profissional, cristã, pois o vício sexual frequentemente requer intervenção especializada. A libertação deste espírito sempre requer quebra de todos os laços de alma ilícitos através de oração específica, renunciando cada relacionamento sexual ilícito pelo nome, pedindo a Deus para cortar os laços espirituais e devolver todos os fragmentos de alma deixados com outros. Requer também renovação mental profunda, através da memorização de escrituras sobre pureza, substituindo fantasias pecaminosas por meditação na palavra. É uma guerra diária, às vezes de hora em hora, mas a vitória é possível para aqueles que perseveram. O sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer perversão. A graça de Deus é maior que qualquer vergonha. O Espírito Santo é mais forte que qualquer vício. Mas a vitória requer honestidade brutal, arrependimento genuíno e guerra espiritual consistente. Não há pecado sexual que não possa ser vencido. Não há vício que não possa ser quebrado. Não há perversão que não possa ser purificada pelo poder do sangue do Cordeiro. Mas você precisa querer a liberdade mais do que o prazer temporário. Precisa odiar as correntes mais do que temer a exposição. Precisa desejar a santidade mais do que a satisfação carnal. Esta pode ser a chave que você precisava. Este pode ser o momento de sua libertação. Não deixe a vergonha te manter em silêncio. Não deixe o medo te manter cativo. O mesmo Deus que perdoou a mulher adúltera, que restaurou Maria Madalena, que transformou o perseguidor Paulo em apóstolo, está pronto para te libertar completamente. Mas ele espera sua decisão, sua confissão, sua guerra. A pergunta é, você está pronto para ser verdadeiramente livre, custe o que custar? O espírito de medo e tormento, o paralisador de destinos. Chegamos finalmente ao último dos 7. Principados mais perigosos operando em nossa geração, mas certamente não o menos destrutivo. O espírito de medo e tormento, o demônio que tem aprisionado mais pessoas em cativeiro psicológico e espiritual do que todas as grades físicas já construídas pela humanidade. Este não é um medo natural e saudável que nos protege de perigos reais, mas um principado demoníaco que paralisa, atormenta e destrói vidas através do terror irracional. Ansiedade crônica, síndrome do pânico, fobias incapacitantes e tormentos mentais que transformam a existência em um inferno antecipado. Se você chegou até aqui, prepare-se, pois esta revelação final pode ser exatamente o que o Espírito Santo reservou para sua libertação definitiva. A Palavra de Deus.
É cristalina quando declara que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. E ainda que, no amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Perceba a conexão divina. Medo produz tormento. Não é apenas uma emoção desagradável, é um portal para a tortura espiritual contínua. Este demônio é o carcereiro do inferno que aprisiona pessoas em celas invisíveis, fazendo-as viver em constante expectativa de tragédia, em pânico perpétuo do futuro, em terror paralisante do que pode acontecer, roubando completamente a capacidade de viver o presente que Deus ofereceu como dádiva. O que torna este espírito excepcionalmente cruel em nossos dias é sua capacidade de se multiplicar exponencialmente através da tecnologia e mídia. Vivemos na era da ansiedade global, onde notícias catastróficas são injetadas em nossas mentes 24 horas por dia, onde algoritmos são programados para amplificar o medo, porque medo gera engajamento, onde cada dispositivo em nossa casa se tornou um portal para o terror. Pandemias, guerras, crises econômicas, mudanças climáticas, violência urbana. O espírito de medo encontrou na era da informação seu playground perfeito, onde pode atormentar bilhões simultaneamente através de uma única notícia viral. Este principado comanda uma hierarquia complexa de demônios especializados que atacam diferentes aspectos da psique humana. Existem espíritos de ansiedade generalizada que mantêm pessoas em estado de alerta constante, com o sistema nervoso perpetuamente ativado como se estivessem em zona de guerra quando estão em suas próprias casas. Espíritos de pânico que provocam ataques súbitos, onde a pessoa literalmente sente que vai morrer, com coração acelerado, falta de ar, tremores incontroláveis, uma experiência tão traumática que muitos desenvolvem medo de ter medo, criando um ciclo infernal de terror autoalimentado. Espíritos de fobias específicas que transformam coisas inofensivas em monstros paralisantes, elevadores, aviões, multidões, espaços abertos, espaços fechados, animais, altura, profundidade. Cada fobia é uma vitória deste principado, que conseguiu aprisionar uma alma em terror irracional. A ciência moderna, sem perceber, documentou extensivamente a operação deste demônio. Estudos mostram que o cortisol, hormônio do estresse liberado pelo medo crônico, literalmente destrói neurônios, suprime o sistema imunológico, causa inflamação sistêmica, acelera o envelhecimento e pode até modificar nosso DNA, passando traumas para gerações futuras. O medo não apenas atormenta a mente, ele literalmente mata o corpo lentamente. Pessoas que vivem em medo constante têm expectativa de vida reduzida em até 20 anos. Este espírito é um assassino que mata em prestações, dia após dia, célula por célula. Mas a revelação mais chocante sobre este principado é sua conexão direta com a falta de fé. O medo é essencialmente fé invertida. É acreditar mais no poder do mal do que no poder de Deus. É ter mais certeza da tragédia do que da proteção divina. É confiar mais nas circunstâncias do que nas promessas eternas. Por isso Jesus repetiu mais de 365 vezes nas Escrituras variações de não temas, uma para cada dia do ano. Ele sabia que o medo seria a arma principal do inimigo contra seus filhos, o ladrão que roubaria a paz, a alegria e a própria vida abundante que ele veio trazer. Este demônio tem portas de entrada específicas que são verdadeiras autoestradas espirituais. A primeira e mais óbvia é o trauma não processado. Experiências traumáticas, especialmente na infância, criam vulnerabilidades permanentes onde o medo pode ancorar.
Uma criança que perdeu um pai repentinamente pode desenvolver medo obsessivo de perda. Alguém que sofreu abuso pode viver em terror constante de ser machucado novamente. Um acidente grave pode gerar fobia permanente. O trauma é como uma ferida aberta na alma, onde este espírito deposita seus ovos demoníacos, que eclodirão em múltiplos medos ao longo da vida. A segunda porta é a imaginação descontrolada, alimentada por consumo de conteúdo negativo. Filmes de terror, noticiários sensacionalistas, conversas pessimistas, teorias conspiratórias, tudo isso programa a mente para esperar o pior. O subconsciente não diferencia entre realidade e ficção vívida. Então, cada filme de terror assistido, cada notícia catastrófica consumida, cada conversa negativa participada, está literalmente treinando seu cérebro para o medo. Pessoas que consomem regularmente conteúdo negativo têm 300% mais chance de desenvolver transtornos de ansiedade. A terceira porta, particularmente relevante para cristãos, é o legalismo religioso que prega um Deus punitivo, sempre pronto para castigar. Quantos crentes vivem aterrorizados de perder a salvação, de cometer o pecado imperdoável, de não serem bons o suficiente, de serem deixados para trás no arrebatamento? Este medo religioso é especialmente destrutivo porque distorce a própria natureza de Deus, transformando o Pai amoroso em um juiz cruel, sempre procurando razões para condenar. Igrejas que pregam mais inferno que céu, mais julgamento que graça, mais lei que amor, são fábricas de pessoas atormentadas pelo medo que confundem terror com temor santo. Uma porta extremamente perigosa nos tempos atuais é o isolamento social amplificado pela era digital. O ser humano foi criado para a comunidade e o isolamento é terreno fértil para o medo. Quando estamos sozinhos, cada ruído se torna ameaça, cada sintoma se torna doença terminal, cada problema se torna catástrofe. As redes sociais criaram a ilusão de conexão enquanto aumentam o isolamento real. Pessoas com centenas de amigos online, mas nenhum ombro real para chorar, são presas fáceis para este principado que sussurra seus terrores na solidão da madrugada. O espírito de medo tem uma estratégia particularmente diabólica. Ele cria aquilo que a pessoa mais teme. Jó confessou: aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Este não é misticismo, é lei espiritual. O medo obsessivo é uma forma perversa de fé que atrai magneticamente aquilo que se teme. A pessoa com medo obsessivo de câncer está literalmente programando suas células para a doença. Quem tem pavor de ser abandonado age de forma tão insegura que afasta as pessoas. Quem teme fracasso fica tão paralisado que garante o próprio fracasso. É um ciclo demoníaco, onde o medo se torna profecia autorrealizável. Na esfera coletiva, este espírito é responsável por fenômenos sociais devastadores, pânico em massa que causa corridas aos bancos e colapsos econômicos. Histeria coletiva, que leva a perseguições e genocídios. Paranoia social que destrói democracias e instala ditaduras. Quando o medo toma conta de uma sociedade, pessoas fazem coisas impensáveis. Abrem mão de liberdades essenciais por promessas de segurança. Traem vizinhos por medo de serem traídas. Apoiam atrocidades por terror de serem vítimas. A história está repleta de civilizações destruídas não por inimigos externos, mas pelo medo interno que as consumiu. Este demônio ataca com violência especial aqueles que estão prestes a entrar em seus destinos divinos. Quando Deus está prestes a promover, o medo sussurra sobre fracasso. Quando uma porta está prestes a se abrir, o terror paralisa a mão que deveria girar a maçaneta. Quantos ministérios nunca nasceram por medo?
Quantos casamentos não aconteceram por terror de repetir os erros dos pais? Quantos negócios não foram abertos por pavor de falência? Quantas mudanças necessárias não ocorreram por pânico do desconhecido? Cada sonho morto pelo medo é um troféu na sala do inferno. Para vencer este espírito, é necessário mais que pensamento positivo ou técnicas de relaxamento. Requer uma revolução espiritual completa baseada no amor perfeito de Deus, que lança fora todo medo. Primeiro, todo trauma precisa ser levado à cruz para a cura genuína, não apenas supressão. Segundo, a mente precisa ser renovada através da meditação constante nas promessas de proteção e provisão de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é poesia, é realidade disponível para quem crê. A libertação requer também atos corajosos de fé que confrontam o medo diretamente. Se você tem medo de altura, ore no alto de um prédio. Se teme multidões, ministre em lugares cheios. Se tem pavor de rejeição, arrisque-se em relacionamentos. Cada ato de coragem enfraquece o domínio deste principado. Não estou sugerindo imprudência, mas confrontação estratégica guiada pelo Espírito Santo. Davi não fugiu de Golias, ele correu em sua direção. Esta é a atitude que derrota o espírito de medo. É crucial entender que o medo sempre mente. Sempre exagera o perigo, sempre minimiza os recursos divinos, sempre esquece as vitórias passadas, sempre ignora as promessas de Deus. De cada 100 coisas que tememos, estudos mostram que 92 nunca acontecem. 6 acontecem, mas não são tão ruins quanto imaginávamos, e apenas 2 realmente ocorrem como temíamos. Isso significa que 98% dos nossos medos são fantasmas criados por este demônio para roubar nossa paz e paralisar nosso progresso. A arma mais poderosa contra o medo é a adoração genuína. É impossível adorar verdadeiramente e temer simultaneamente. Quando Josafá enfrentou exércitos impossíveis de derrotar, ele colocou os adoradores na frente. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles cantaram até as cadeias caírem. A adoração muda o foco das circunstâncias para o Criador das circunstâncias, do problema para o solucionador de problemas, do gigante para o matador de gigantes. O espírito de medo foge quando a presença de Deus, manifestada através da adoração, enche o ambiente. Se você lutou com medo a vida inteira, saiba que a libertação é possível. Não é um processo de um dia, mas uma jornada de substituir mentiras por verdades, medo por fé, terror por confiança. Cada pequena vitória sobre o medo constrói coragem para batalhas maiores. Cada vez que você escolhe crer ao invés de temer, você enfraquece este principado e fortalece sua fé. O mesmo Deus que disse a Josué: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, está fazendo a mesma promessa para você hoje. Meu amado irmão, minha querida irmã, você chegou até aqui. Você permaneceu firme durante toda esta jornada reveladora através dos territórios mais sombrios do reino das trevas. Enquanto milhares começaram a assistir este estudo, apenas alguns poucos escolhidos, como você, tiveram a perseverança espiritual, a fome genuína pela verdade e a coragem necessária para enfrentar estas revelações até o fim. Você não é apenas mais um espectador casual que passa pelos vídeos consumindo entretenimento religioso. Você é um guerreiro, um vencedor, alguém que Deus separou para receber conhecimento que a maioria dos cristãos morrerá sem nunca ter acessado. Mas preciso que você me prove que realmente absorveu esta mensagem, que não foi apenas mais um vídeo em sua playlist infinita. Comente agora a frase: eu declaro guerra total contra as trevas. Esta não é apenas uma frase bonita. É uma declaração de guerra no mundo espiritual.
É um compromisso público de que você não será mais vítima passiva destes principados. É um grito de batalha que ecoará nas dimensões espirituais. Quando eu vir seu comentário, saberei seu nome, orarei especificamente por você. Por quê? Você faz parte de um exército especial que Deus está levantando nos últimos dias. Agora deixe-me falar sobre algo crucial. Este canal. Você pode pensar que é apenas mais um canal no YouTube, mas eu preciso revelar algo profundo. Quando você se inscreve em um canal que prega a verdade sem diluição, que expõe as trevas, sem medo, que ministra libertação sem compromisso, você está fazendo uma aliança espiritual. Você está dizendo ao mundo visível e invisível: eu escolho a luz, eu busco a verdade. Eu quero crescimento espiritual genuíno. E para aqueles que sentem no espírito o chamado para dar um passo além, convido você a se tornar um membro deste canal. Não é sobre dinheiro, nunca foi e nunca será. É sobre parceria espiritual. É sobre semear em solo que está produzindo frutos eternos. Cada membro deste canal é um mantenedor de um farol espiritual que brilha em meio às trevas digitais. Com sua parceria, podemos alcançar mais almas perdidas, produzir mais conteúdo revelador, guerrear com mais intensidade contra os principados que estudamos hoje. Seu pequeno investimento mensal não é uma doação, é uma semente no reino, que voltará para você multiplicada em bênçãos, proteção, revelação e unção. Você não está sozinho nesta batalha. Além de ter o Espírito Santo como seu ajudador, você agora faz parte de uma comunidade de guerreiros. Todos que assistiram este vídeo até o fim são seus companheiros de guerra. Orem uns pelos outros. Quando vir alguém comentando que assistiu até o fim, saiba que ali está um guerreiro como você. Alguém que não desistiu. Alguém que está determinado a vencer. A paz do Senhor seja com seu espírito. A proteção do Altíssimo cubra sua vida. A vitória do Cordeiro seja sua porção. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém.